Fala, meus queridos alunos, tudo beleza com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao estudo dos números inteiros. Vamos aprender, por exemplo, como fazer a subtração de números inteiros partindo do método de Singapura. Vamos ver como é que se comportam os números ao efetuarmos subtrações. Já vimos anteriormente como é que faz para a adição. Vou mostrar inclusive para vocês alguns dos padrões que nós descobrimos juntos na adição e a partir daí da sequência para a subtração de números inteiros, ok? Essa é uma sequência de vídeos, uma sequência de aulas que nós vamos fazer para construir as ideias das operações para o conjunto dos números inteiros, tá bom, galera? Convido vocês, eu sou o professor William Martins e aqui tem matemática! Muito bem, pessoal, hoje nós vamos estudar então a subtração de números inteiros, mas primeiro nós vamos recapitular o que nós fizemos no último vídeo. No último vídeo nós estudamos sobre a adição, vimos de modo intuitivo o método de Singapura, a nossa primeira visão da adição. Já descobrimos aí, vou recapitular aqui os padrões que nós descobrimos ao estudar a adição de números inteiros. Então, vamos só recapitular aqui rapidamente algumas adições. Eu vou mostrar aqui para vocês algumas continhas bem simples de adição. Por exemplo, no último vídeo nós vimos que se nós tivermos uma operação como, por exemplo, vou colocar aqui de outra cor, a gente tiver menos 3 somado com menos 5, a gente pode representar isso usando símbolos, de modo simbólico. Para números negativos, cada unidade negativa a gente vai representar com uma bolinha vermelha e cada unidade positiva com uma bolinha azul. Então, se eu tenho menos 3, eu tenho 3 bolinhas vermelhas. 3 bolinhas vermelhas. E se eu tenho 5 negativos, menos 5, eu tenho 5 bolinhas vermelhas. Então, aí, 4, 5. Pronto, temos aí 5 bolinhas vermelhas. E a ideia de somar, a ideia de adicionar, a adição, uma das ideias que está associada à adição é juntar. Então, é isso que nós vamos fazer. Nós vamos juntar aqui as quantidades, vamos juntar tudo. Juntando tudo, nós vamos ter, ao todo, 8 bolinhas negativas, 8 bolinhas vermelhas. O que diz que o resultado, então, aí dessa soma, menos 3 mais menos 5, o resultado é menos 8. Porque nós juntando tudo, nós vamos ter 8 bolinhas vermelhas. Cada bolinha vermelha vale menos 1, então menos 8. Ok. Se nós tivéssemos uma outra adição que eu vou pôr aqui, menos 7 somado com mais 4, como é que seria? Mais uma vez, a gente representa as bolinhas, o número negativo com bolinhas vermelhas, então ao todo serão 7, eu vou colocar aqui 3, 4, 5, 6, aqui estão as 7, e o positivo de azul, Eu escolhi essas cores, mas pode ser qualquer cor, a gente está acostumado a usar essas cores, então, para não perder aí a prática. Então, fica assim, 4 bolinhas azuis para o positivo e 7 bolinhas vermelhas para os negativos. E o que acontece? Nesse caso aqui, como uma bolinha azul vale mais 1, uma bolinha vermelha vale menos 1, as duas, quando elas se juntam, porque a ideia ainda é de adição, então a gente vai usar muito essa ideia, para subtração a ideia é outra. Na adição a gente junta e o que acontece? Um positivo anula o negativo, então um positivo anula o negativo, isso vira 0. Um positivo anula o negativo, isso vira 0. Mais uma vez e mais outra vez, E o que sobra para a gente é o resultado. Então, sobraram essas 3 bolinhas aqui, vermelhas, o que diz que o resultado, então, é negativo. Então, nós temos menos 3. Beleza? Mais alguns casos aí, vamos fazer agora direto. Por exemplo, se eu tenho menos 4 somado com menos 2, se nós repetimos esse processo, o resultado vai dar o quê? Vai dar quanto? Menos 6, se você falou menos 6, você acertou. Se eu tiver menos 4 somado com menos 5, vai dar quanto então, gente? Diz aí. Muito bem, se você falou menos 9. Então, observe, está percebendo aí um certo padrão? Se eu tiver agora 2 positivos, com 2 negativos, a gente está percebendo aí que, 2 números negativos, basta somar, por exemplo, menos 4
com menos 2, 4 com 2 dá 6 e o resultado continua negativo. Menos 4 com menos 5, 4 com 5 dá 9 e o resultado continua negativo. Se forem dois positivos, a gente está acostumado já a fazer conta com números positivos a vida inteira. Mais 5 somado com mais 2. Então, isso aqui é 5 mais 2 usual, então dá 7 positivo, ou mais 7 para fins de representação. Então, vocês estão percebendo? Quando nós vamos somar dois números inteiros com o mesmo sinal, dois números inteiros com sinais iguais, esse é o padrão que a gente observou. Sinais iguais, a gente vai, na prática, a gente vai somar os números, né, desconsiderando os sinais. A gente chama isso de módulo. Então, a gente soma os módulos dos números envolvidos e o sinal do resultado vai ser o mesmo. O sinal é mantido no resultado. Então, esse é o padrão quando se trata de uma adição de números inteiros com sinais iguais. Sempre vai acontecer isso. A gente viu nos exemplos da última aula, do último vídeo, e está vendo mais uma vez aqui. Já para sinais diferentes, vamos observar o que acontece. Eu vou colocar mais alguns aqui para a gente analisar. Por exemplo, se eu tenho mais 5 somado com menos 3. Vamos fazer isso aqui, mais 5. Vou só fazer aqui a divisão, a separação de lilás ou de roxo. Essa parte aqui é um caso 1. Caso 1, análise 1. Né? Caso que os sinais são iguais. E deste lado eu vou fazer o caso para os sinais diferentes. A gente já viu um exemplo. Menos 7 somado com mais 4, que deu menos 3. Vamos ver agora mais 5 somado com menos 3. Então, mais 5 serão 5 bolinhas azuis, é positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, o menos 3 serão 3 bolinhas vermelhas. 1, 2, 3. Pronto, a conta é de adição, a ideia então é de juntar tudo, mas nesse juntar tudo, a gente sabe que um positivo anula um negativo. Então, nós teremos esse um positivo anulando o negativo, um positivo anulando o negativo, um positivo anulando o negativo, parece música. O que foi que sobrou? Sobraram 2 bolinhas positivas. Resultado, 2 positivo, mais 2. Vamos analisar aqui, então, esses dois resultados e o padrão que a gente já estudou, só para oficializar. Então, neste caso, nós estamos falando de adições que nós temos os sinais diferentes. Então, eu vou escrever bem aqui, ó, sinais diferentes. O que acontece aí, hein? O que acontece? Observe que a gente tem aqui, quem que está sendo envolvido aqui na operação? Nós temos menos 7 com 4, e o resultado deu 3. Vamos desconsiderar aqui o sinal rapidamente. 7 com 4, o resultado deu 3. 5 com 3, o resultado deu 2. Vocês estão percebendo que, na prática, embora a operação seja adição, mas na prática, os números, desconsiderando os sinais, a gente está subtraindo, tipo, 7 menos 4, 7 menos 4 dá 3. 5 menos 3 dá 2. Então, a princípio, isso é uma coisa que se repete com números de sinais diferentes na adição. Então, olha só, sinais diferentes, na prática, o que a gente está fazendo? Na prática, com sinais diferentes, a gente está fazendo a subtração. Corrigindo aqui. A gente está subtraindo. Vamos analisar os sinais. Ó. No primeiro caso, o sinal do resultado foi menos 3. E no segundo caso, foi mais 2. Olha só o que acontece. Quando nós temos uma adição de números com sinais diferentes, é como se fosse num jogo. Tipo assim, o negativo você perde e o positivo você ganha. Então, por exemplo, eu perdi 7 e ganhei 4. Se eu perdi 7 e ganhei 4, eu recuperei 4 dos 7 que eu perdi. Então, eu ainda continuei perdendo 3. Então, observa, o sinal do resultado, ele é de acordo com aquele que você tem um número maior associado. Por exemplo, se você perdeu mais do que você ganhou, o resultado vai ser negativo. Se você ganhou mais do que você perdeu, por exemplo, no segundo caso, é mais 5 com menos 3. Eu ganhei 5 e perdi 3. Então, se eu ganhei mais do que eu perdi, o resultado será positivo. E é isso que acontece. Então, a gente pode organizar isso da seguinte forma. O sinal do resultado
que fica é daquele número que tem o maior módulo. O sinal do resultado, a gente vai usar o módulo para desconsiderar o sinal. O sinal do resultado é do maior módulo. A gente mantém o sinal daquele que tem o maior módulo. Vai desconsiderando a letra aí, gente, que está ridícula. Mas acho que deu para entender, né? Então, essa é a adição. Esses são os padrões que nós observamos na adição de números inteiros. Partindo do método Singapura, a gente percebe esses padrões. E esses padrões vão nos ajudar a resolver os problemas de modo mais rápido, tá? Não vai precisar fazer bolinhas eternamente, porque não dá para fazer com números tão grandes, você vai perder muito tempo. Então, o método Singapura, a gente utiliza esse raciocínio lógico através dos símbolos e percebe, analisa as situações para perceber esses padrões. Nós vamos fazer isso agora com a subtração. Que padrões será? Eu não vou dizer quais são os padrões, nós vamos ver, usar as ideias da subtração e vocês vão ter que descobrir quais são os padrões. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, agora nós vamos aplicar mesmo, verificar como é que funciona a subtração. Nós vamos partir da ideia simples do que é subtrair, né? Porque a gente sabe que subtrair são três ideias, né? Ou eu vou retirar uma quantidade de outra, que é o que nós vamos utilizar aqui, ou nós vamos comparar duas quantidades, ou nós vamos completar uma quantidade, né? Dada uma quantidade, vamos completar. Nós vamos partir de uma subtração simples. Imagine que você tenha números naturais. Eu tenho 5 e quero fazer 5 menos 3. Então, qual que é a ideia aí? Eu tenho uma quantidade que é 5 e vou retirar 3 dessa quantidade. Certo? Tenho 5, vou retirar 3. Então, funcionaria dessa forma. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e vou retirar 3. Eu vou eliminar 3. Eu vou tirar 1, tirar 2, tirar 3. O que sobra é o resultado. Então, tipo, o resultado de 5 menos 3, a gente sabe que é 2. 2 positivo aí no caso, foi o que sobrou. Certo? Essa é a ideia de subtração. Retirar uma quantidade de outra. E essa é a ideia que nós vamos utilizar para números inteiros. E aí nós vamos ver agora os principais casos que acontecem. Nós vamos fazer isso de modo prático, né, com representação simbólica. E aí o desafio para vocês, como eu falei anteriormente, é tentar perceber alguns padrões nesses resultados e nessas operações. Tudo certo? Beleza? Vou limpar aqui a tela para a gente começar agora com números inteiros. Então, nós vamos ver o primeiro caso, quando nós temos dois números negativos. Imagine, eu tenho menos 3 e quero retirar menos 2. Tenho menos 3 menos 2. Então, isso vai acontecer. Parece uma conta bem complicada, né? Mas nós vamos representar o primeiro, né? A primeira parcela a gente vai representar. Menos 3 são 3 bolinhas negativas, 3 bolinhas vermelhas. Como a operação é subtração, eu tenho que retirar. Ó, menos eu tenho que retirar. E eu tenho que retirar quem? Eu tenho que retirar menos 2. Eu tenho que retirar 2 bolinhas negativas. E aí nós vamos retirar. Cada bolinha que for retirada, eu vou utilizar um X em cima dela. Então, vou ter que retirar 2. Tirei uma, tirei 2. O que sobrou é o resultado. Então, quer dizer que o resultado dessa operação é nada mais, nada menos que 1 negativo. Menos 1. Ok? Vamos para uma outra subtração. Eu tenho 4 positivo e quero tirar 5 positivo. Até então a gente não conseguiu. Eu vou colocar primeiro 2 positivo. Uma subtração de 2 positivos. A gente já está acostumado a fazer operações de subtração com positivos, né? Essa de cima aí dos negativos, ela foi nova e nós vimos que menos 3 menos 2 dá menos 1. 4 menos 2, a gente sabe que dá 2, mas para a gente confirmar, 4 positivo, então são 4 bolinhas azuis, 1, 2, 3, 4, e eu tenho que tirar quem? Ó? É menos, eu tenho que retirar, tirar quem? Tirar 2 positivo. Vou tirar 2 positivo, ó. Tirei 1, tirei 2, que foi que sobraram 2 bolinhas azuis, ou seja, sobrou 2 positivo. Mais 1. Agora vamos começar a fazer aqui
A gente vai usar um pouquinho de lógica para resolver alguns casos. Por exemplo, eu tenho menos 3 e quero retirar... eu vou botar aqui mais 3 e quero tirar desse mais 3 mais 7. Então, eu tenho 3 positivo e quero tirar 7. Isso é o mesmo que 3 menos 7. 3 menos 7. Eu tenho 3 e tirei 7. Certo? Eu tenho 3 positivo e quero tirar 7 positivo. Observem bem atentamente. Eu tenho 3 positivo e quero... Tá aqui os 3 positivos. Eu quero tirar 7. Dá para tirar 7? Eu só tenho 3, não dá para tirar 7. Então, a gente vai ter que usar um pouquinho de lógica. Nós vamos ter que colocar e incluir aí zeros. Por exemplo, se eu colocar um outro positivo e colocar um outro negativo, isso aí é 0. Então, eu coloquei ali um positivo com um negativo, eles dois juntos é como se fosse um 0. Um anula o outro. Então, a gente vai ter que fazer isso em alguns casos ao nosso favor para que a gente tenha a quantidade que a gente precise para tirar. Então, por exemplo, eu preciso retirar 7 bolinhas azuis, porque são 7 positivas. Como eu só tenho 3, eu vou ter que ir incluindo zeros, ou seja, incluindo pares de positivos com negativos, até que eu tenha as 7 azuis que eu preciso. Então, eu vou continuar fazendo. Ó. Uma positiva com uma negativa, eu vou acrescentar, porque isso é 0. Eu coloquei mais um 0. Outra positiva com outra negativa, eu vou acrescentar, porque isso é 0. Já tenho 6 azuis. Outra positiva com outra negativa, porque isso é 0. Então, eu acrescentei 0, 0, 0, 0. Acrescentei 0 ali várias vezes. Isso não altera em nada o número. O número ali continua sendo mais 3. Ok? Por que eu fiz isso? Usei a lógica para que eu tenha as 7 bolinhas azuis que eu preciso retirar. Então, eu vou retirar as 7 bolinhas azuis agora. Ó. 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4, tirei 5, tirei 6, tirei 7. O que sobrou é o resultado. Ó, e sobraram 4 vermelhas. Isso quer dizer que o resultado disso é 4 negativo, menos 4. Outra situação. Se vocês, qualquer dúvida, vocês podem comentar aí, tá bom? Eu tenho menos 2 e eu quero subtrair 1 positivo. 2 negativos subtraído de 1 positivo. E agora? Vamos nós de novo. Vou representar aí meus 2 negativos, duas bolinhas negativas, e eu tenho que retirar, porque é menos 1 positivo. Tem um positivo aí? Não tem um positivo para eu retirar. Quando não tiver o que eu preciso retirar, eu tenho que fazer ele aparecer. Não tem, ó, eu tenho que tirar 1 positivo. Aqui não tem um positivo, eu tenho que fazer ele aparecer. E para eu fazer ele aparecer, eu incluo zeros. E incluir zero é colocar uma bolinha positiva e outra negativa, até que apareça o que eu quero tirar. Então, por exemplo, eu quero tirar 1, então eu tenho que fazer aparecer um positivo, né? Eu tenho que fazer aparecer uma bolinha positiva. E para aparecer uma bolinha positiva, tem que ter uma negativa, porque isso aí é 0. Então, tipo, eu tinha 2 negativos, eu acrescentei uma bolinha positiva e uma negativa, ou seja, eu acrescentei 0. Então, não mudou absolutamente em nada o que eu tinha. Tinha 2 negativos, acrescentei 1 e tirei 1. Ou seja, tinha 2 negativos, acrescentei 0. Aí, com a presença dessa azul, eu vou poder tirar o 1. Ó. Eu tenho que tirar o 1 positivo. Vou tirar o 1 positivo, a bolinha azul. O que sobrou é o resultado, ó. Sobraram 1, 2, 3 vermelhas, ou seja, o resultado é menos 3. Estão percebendo algum padrãozinho aí? A próxima aula vai ser para a gente descobrir alguns padrões. Mas, a princípio, eu quero que vocês entendam essa lógica, essa ideia de retirar uma quantidade de outra e, principalmente, usar a lógica matemática, usar o princípio da lógica para o que fazer quando você não tiver a quantidade que você precisa tirar, certo? Vamos dar sequência, vamos fazer mais alguns exemplos aqui para poder ficar claro aí para vocês. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu tenho 5 positivo e quero subtrair 4 negativo. E agora, 5 positivo menos 4. Olha só que interessante. A conta é de menos, né? Mas olha só o que vai acontecer com o resultado.
Vou representar as 5 bolinhas azuis, as 5 bolinhas positivas. Aqui estão as 5 bolinhas positivas. E o que eu quero retirar? A conta de menos eu quero retirar. E eu quero tirar 4 negativos. Eu não tenho negativos lá para tirar. Então, o que eu vou fazer? Fazer aparecer 4 negativos. Só que, para cada negativo que eu colocar, eu tenho que colocar um positivo, porque aí um anula o outro. Coloquei um negativo e um positivo. Eu preciso de 4. Coloquei um negativo e um positivo. Eu preciso de 4. Coloquei um negativo e um positivo. Pronto. Coloquei ali os 4 que eu precisava. Então, observem. Eu tinha 5 positivos. Estão ali. Eu acrescentei 4 bolinhas neutras ali, porque é um par, 4 pares de zeros. Ou seja, se eu acrescentar zeros com 5, continua 5, não muda nada. Mas por que eu acrescentei esses zeros? Para que eu possa realizar a operação, para que eu possa retirar do menos aqui, ó, 4 bolinhas negativas, menos 4. E nós vamos retirar os menos 4 agora, ó. Tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4. O que foi que sobrou? Sobraram 9 bolinhas azuis, ó. 9 positivas. Ou seja, o resultado da operação é mais 9. Mais 9. Mais uma para a gente finalizar. Se eu tenho 2 negativos subtraído com 4 positivos. Vamos ver isso. Menos 2, menos mais 4. Vamos lá. Eu tenho 2 negativos e quero retirar, ó. Retirar o quê? 4, só que 4 positivos. Eu não tenho nenhum positivo. Então, eu tenho que fazer aparecer os 4 positivos que eu preciso tirar. Para isso, eu vou ter que acrescentar um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. E mais uma vez, um positivo e um negativo, usando o mesmo princípio das anteriores. Acrescentei 4 pares de zeros, 4 positivos com negativos, não altera em nada, para que eu possa retirar o 4 positivo, as 4 bolinhas positivas, as 4 bolinhas azuis. Fazendo isso, vamos retirar. Tirei 1, tirei 2, tirei 3, tirei 4. O que foi que sobrou? Sobraram essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vermelhas, ou seja, o resultado é menos 6. Ok? E aí, galera, vocês compreenderam a subtração? A ideia da subtração, porque nesse vídeo foi apresentado para vocês a ideia de subtrair números inteiros. E algumas jogadas lógicas que vão facilitar a compreensão de vocês. E, a partir de agora, está lançado o desafio. Analise bem esses resultados, analise bem os sinais que estão sendo envolvidos e tentem descobrir quais são os padrões. Nós já descobrimos os padrões da adição. Quais são os padrões que estão por trás da subtração? Quando a gente descobrir esses padrões, a gente não vai precisar mais fazer representação simbólica para resolver. Basta aplicá-los no nosso dia a dia, basta aplicá-los para resolver os problemas. Mas até aí eu quero que vocês descubram quais são os padrões que estão por trás dessas subtrações. Anotem em seus cadernos essas operações, analise elas uma a uma, tá? Analise detalhadamente e no próximo vídeo a gente vai comentar sobre esses padrões. Ok, pessoal? Tudo certo? Então é isso aí. Esta foi mais uma aula aqui é matemática, ou aqui tem matemática, com o professor William Martins. Gostaria de pedir ainda a quem não se inscreveu, que se inscreva no canal, porque aí você vai receber, né? Inscreva-se! Você vai receber as notificações, deixe seu like, tá? Ative as notificações, apertando no sininho, badala o sininho, como fala o meu amigo do canal Nerd Show, o Renato. Deixe seu like, se inscreva, ative as notificações para que você receba as atualizações de vídeos novos, tá bom? Grande abraço, fique com Deus e até a próxima, se Ele quiser. Valeu!